Júlio vai atrás de Antônia e avisa: eu quero muito falar com você. Com a cara fechada, ela fala: não, Júlio, a gente não tem nada para conversar. Vamos deixar as coisas do jeito que estão. O rapaz rebate: não, a gente tem que falar sim. Eu soube que você e o Domênico se separaram. Antônia fala: mas isso não é da sua conta. Júlio diz: é da minha conta sim. Tudo que é ligado a você é da minha conta. Antônia respira fundo e responde: vamos conversar depois. Ele questiona: por que você sempre foge de mim? Vamos subir e conversar lá em cima, por favor. Eles se olham e vão para dentro do apartamento. Antônia diz: Júlio, eu me separei do Domênico sim, mas isso não quer dizer que foi por sua causa. Ele fica confuso e fala: mas eu não tô entendendo. Eu fiz tudo o que você pediu. Eu me entreguei pra polícia. Eu entreguei uma malagueta. A policial fica muito atônita e fala: essas coisas não são tão simples assim. Júlio pergunta: por que não? Eu só quero que você deixe esse amor que você sente por mim falar mais alto. Ela respira fundo e diz: não fica me pressionando. Pra você é fácil falar. Júlio fica bravo e questiona: fácil? Antônia, o que você tá falando? Você sabe que não tá sendo fácil pra mim. Antônia fica completamente mexida com as palavras do rapaz e em poucos instantes ela fará uma revelação sobre o verdadeiro motivo que os impede de ficar juntos. Ainda nesse capítulo, Luísa enfrentará Bebete e colocará a menina contra a parede sobre as reais intenções de estar mal com o Eric. Momentos antes da cirurgia, Sabine tem um mau pressentimento e faz um último pedido a Sérgio. Siqueira fará uma revelação muito importante para Antônia, que a deixará em estado de choque, sem saber o que fazer. Ela contará o segredo para Domênico, que ficará extremamente preocupado. No meio de tudo isso, Eric e Bebete terão uma conversa definitiva, que poderá mudar todo o rumo da trama. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa confronta Bebete. Ela questiona: você não entendeu ou não quer entender que o que a gente fez foi para pegar a Maria Pia e o Vitor? Com raiva, Bebete responde: eu não quero nem ouvir o nome dessa mulher. Luísa fala: ok, tá, uma coisa de cada vez. Eu imagino como a sua cabeça tá agora, mas não dê tanto peso pro que a gente fez. Bebete explica: Luísa, eu sofri muito vendo vocês separados, acreditando que a família que a gente tinha construído tinha acabado. Luísa pergunta: e você vai continuar sofrendo assim, longe do seu pai? Você vai continuar fazendo o Eric sofrer? Ele precisa do seu amor, e você do amor dele. Bebete fica muito pensativa com tudo que conversa com Luísa. Algumas horas se passam e Eric chama Bebete para conversar. Os dois se encontram e Bebete pergunta: por que você me chamou aqui? O empresário responde: é que eu tava pensando mais cedo e lembrando de uma história que eu nunca contei pra você. A primeira vez que eu te vi, eu cheguei no hospital e você já estava no colo da sua mãe. Eu lembro de pensar que você era tão pequena, mas ao mesmo tempo um milagre tão grande. Um milagre que eu, a sua mãe e a Maria Pia trouxemos para esse mundo. Eu estava abraçado com a sua mãe e com você, e fiquei ali tentando assimilar o que iria mudar na minha vida dali pra frente. Tão pequena. Eric estende a mão para Bebete e continua: sua mãe pediu para eu sair uma hora, para eu comprar algo na farmácia. E na hora que eu saí de lá,
Foi como se o meu coração tivesse batendo diferente. Eu não entendi o porquê. Eu só fui entender quando eu cheguei na esquina, porque eu estava esperando o sinal fechar para poder atravessar. E pela primeira vez na minha vida, eu tive medo de atravessar a rua. Porque nada podia me acontecer, porque eu tinha você. Tinha alguém que dependia totalmente de mim. Desde aquele dia. Bebete, eu te amo. Eu amo você, minha filha. Os olhos de Bebete se enchem de lágrimas e ela fica completamente emocionada. Ela responde: Eu também te amo, pai. Os dois se abraçam emocionadamente e se reconciliam. Mas o que o empresário não imagina é que o momento de felicidade poderá durar muito pouco. Em poucos instantes, a cirurgia de Sabine trará várias complicações e todos temerão pela sua vida. Na delegacia, Antônia aparece na sala de Siqueira e fala: Delegado, tudo certo com os depoimentos. Vitor, Maria Pia, Eric e Isabel. Siqueira diz: Ok, tudo bem. Agora fecha a porta que eu preciso muito falar com você. Antônia faz o que Siqueira manda e fica preocupada com o tom de voz dele. O delegado diz: Tem um X9 aqui na delegacia. Acredita? Confusa, Antônia questiona: Como assim um X9? Por que você tá falando isso? O que aconteceu? O senhor descobriu alguma coisa? Ele responde: Tem rolado umas coisas muito estranhas acontecendo aqui. Lembra aquele dia que eu passei horas revisando? Antônia interrompe Siqueira e fala: Peraí, eu vou chamar o Domênico. Ele tem que saber disso. Siqueira rebate: Não faça isso. Esse caso é muito sério. Eu só confio em você. Senta. Ela fica ainda mais preocupada e pergunta: Delegado, mas aconteceu alguma coisa concreta? Ele responde: Por enquanto são só suposições. Eu, por exemplo, já encontrei mais de 3 vezes meu computador ligado e aberto em arquivos que eu jurava ter fechado. Antônia ri e diz: Mas de repente distraiu, não sei. Deixou algum arquivo aberto? Correria do dia a dia, não? Ele fala: Não é nada disso. Eu já dei falta de depoimento também. Antônia fica ainda mais chocada e pergunta: Que depoimentos? Casos importantes? Siqueira responde: Depoimentos que normalmente envolvem o caso da Mirella e do Eric. Essas investigações recentes que mais parecem um emaranhado. Antônia pergunta: Esses depoimentos reapareceram? Siqueira fala: De um jeito muito misterioso no dia seguinte. Antônia fica muito perplexa e diz: Que estranho. Você tem razão. Só uma pessoa com livre circulação na delegacia poderia agir dessa forma. Siqueira continua: Mas o que mais me impressionou foi a fuga do Timóteo. Com certeza essa informação vazou daqui. Antônia conclui: É verdade. Eu sempre achei aquele bando muito orquestrado. Tirar um bandido de um camburão? Siqueira fala muito sério: Isso não pode continuar. Eu conto com você pra gente descobrir quem é esse X9. Antônia então sai da sala de Siqueira e começa a observar todos os que trabalham na delegacia, com um olhar muito desconfiado. Ela chega perto de Domênico e diz: Preciso falar com você. É importante. Assunto de trabalho. Ele responde impaciente: Tá, pode falar. Antônia diz: Aqui não dá. Eles saem do lugar e vão para longe de todos. Antônia explica tudo o que aconteceu na sala de Siqueira e Domênico fica muito surpreso. Ele diz: Como é que é? Tem um X9 aqui na delegacia. Antônia fala: Foi exatamente isso que o Siqueira me disse. Domênico arregala os olhos e pergunta: E você concorda com ele? Sem jeito, Antônia diz: Eu acho tudo muito estranho, preocupante. Como assim os depoimentos somem e só aparecem no dia seguinte? O policial reflete por alguns segundos e diz:
E o Siqueira tem razão quando fala do Timóteo. Como que os bandidos sabiam que ele estava indo pro presídio com a localização exata? Antônia fica muito mais preocupada e fala: eu sei que tem algo, e a gente precisa ficar de olho. E como você sempre foi a minha dupla? Domênico entende o que Antônia quer dizer e pergunta: o Siqueira tá desconfiando de mim? Ela fica ainda mais sem graça e fala: não, claro que não. Eu acho que ele não queria fazer alarde, não queria colocar pânico em ninguém. Você sabe como ele é. Domênico não acredita no que ela diz e pergunta: você tem certeza disso? Antônia, de maneira muito firme, responde: é claro que eu tenho, mas eu preciso que a gente mantenha isso em segredo, e eu conto com você para a gente descobrir quem é esse X9 na delegacia. Enquanto isso, no hospital, Sabine chama Sérgio para conversar. Ao chegar, ele diz: eu vim assim que eu recebi o seu recado. Muito fraca, Sabine diz: obrigada. Você sabe que eu sempre confiei muito em você, não sabe? E eu tenho um pedido importante a te fazer. O doutor avisa: eu estou à sua disposição e vou ficar de olho nos contatos da empresa até você voltar. Não se preocupe. Sabine, extremamente triste, fala: mas eu quero que se alguma coisa aconteça comigo durante a cirurgia, eu quero que você faça valer o meu testamento. Sérgio tenta acalmá-la e diz: Sabine, o Dr. Adriano é um médico muito competente. Existem várias pessoas que vivem anos com marca-passo. Olha, vai correr tudo bem. Sabine então respira fundo para ter forças e responde: Sérgio, você e eu somos pessoas práticas. Ele logo entende o que Sabine está querendo dizer e concorda com ela. Após alguns segundos, Sérgio responde: tá certo. Se isso vai te deixar mais tranquila, eu encontro o testamento. Ele já está pronto? A empresária responde: está no cofre do hotel, com todas as instruções que devem ser feitas. Para deixar Sabine mais segura, Sérgio fala: eu vou cuidar pessoalmente para que todas essas instruções sejam cumpridas se for necessário. Mas agora eu quero que você fique tranquila, porque a sua cirurgia vai ser um sucesso. Apavorada com o seu futuro, Sabine diz: eu espero que sim, mas o Dom é meu único herdeiro. Eu construí essa empresa para ele. Eu quero que ele fique com todo o meu patrimônio. Algumas horas se passam e o momento da cirurgia de Sabine chega. Dom percebe que Sabine está completamente apavorada e pergunta: cadê aquela mulher forte e determinada que eu conheço? Vai dar tudo certo, mãe. Ela responde: nessas horas, ela some. Ele contorna a situação e fala: não, nada disso. Você sabe que a equipe é muito boa. Sabine, com a voz engasgada, diz: meu filho, nunca se esqueça. Eu te amo muito. Tudo que eu fiz foi por amor. Dom fica nervoso e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela continua muito ofegante, dizendo: foi pra proteger você. Me perdoa. Eu sei que eu errei. Eu queria proteger o meu filho. Mas não foi isso que eu fiz. Eu já conversei com o Sérgio. Já está tudo combinado. Se algo acontecer... Dom tenta acalmá-la. Chega. Adriano aparece dizendo: nós precisamos ir para o centro cirúrgico. Sabine e Dom se abraçam e com muitas lágrimas eles se despedem. Ao sair do quarto, Sabine é levada imediatamente para fazer a cirurgia. Os médicos a preparam e o procedimento logo começa. Adriano acompanha tudo e na sala de cirurgia, Dom sente um mau pressentimento, mas tenta não acreditar em nada do que está sentindo. Adriano faz o primeiro corte e fica observando todos os batimentos da paciente. Logo a máquina começa a apitar e toda a equipe fica muito confusa. Eles correm para encerrar o procedimento para que Sabine não corra mais riscos, mas o seu coração para.
Muito rapidamente, uma enfermeira pega o aparelho para reanimar Sabine. Adriano diz: Vamos, com mais pressa. Eu não vim de tão longe para deixar a Sabine perder a vida na mesa de cirurgias. A enfermeira faz a primeira reanimação, mas é em vão, porque ela não responde aos estímulos. Adriano fica nervoso e fala: De novo! Sabine não consegue reagir a nada e ele fica muito preocupado. Enquanto isso, na sala de espera, Dom sente um grande aperto no coração e fala: Minha mãe tem que ficar bem. Ela precisa ficar bem. Muitas horas se passam desde que Sabine teve a parada cardíaca. Adriano aparece na sala de recepção e rapidamente Dom pergunta: Como é que foi a cirurgia? O médico, muito sério, fala: Infelizmente eu não tenho boas notícias. Dom sente o seu chão desaparecer. Pedrinho arregala os olhos e com a voz tremendo pergunta: O que foi que aconteceu? Adriano responde: Ela teve uma complicação durante a operação e a única forma que encontramos de contornar essa situação foi induzi-la ao coma. Ela está na UTI. Dom fica extremamente preocupado e com muito medo de que Sabine não sobreviva. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.